Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos em nosso devocional Comunhão com Deus. E hoje nós vamos continuar as meditações do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, o Sermão do Monte, onde estamos vendo as bem-aventuranças e hoje meditaremos mais um pouco sobre os humildes de espírito. Vamos ler novamente o texto? Vendo Jesus as multidões, subiu o monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo, verso 3: Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nós já vimos no vídeo anterior que humilde de espírito não quer dizer apenas ser pobre, né? Ser humilde significa reconhecer a sua dependência total de Deus. Quem é pobre de espírito sabe que precisa mais de Deus. A Bíblia diz que o reino dos céus pertence a essas pessoas. Jesus virou nossos valores do avesso há 2000 anos atrás. Muitas pessoas querem ser ricas, autossuficientes, sem depender de ninguém. Mas até nós, muitas vezes, somos levados a pensar assim. Mas Jesus disse que o verdadeiro abençoado é o pobre de espírito. Aqui está dizendo o texto. É Jesus que disse essas palavras. Bem-aventurado os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes de espírito, os pobres de espírito. Ser pobre de espírito é entender que sozinho você é pobre. Essa é a realidade. O Salmo 40:17 nos dá mais uma prova disso. E diz o seguinte, o salmista: Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Toda a sua vida depende de Deus. Sem Ele não há vida. Seu sustento e sua segurança dependem apenas do seu esforço. Toda a sua vida depende de Deus. Sem Ele não há vida. Seu sustento e sua segurança não dependem apenas do seu esforço. Você precisa de Deus. Ser pobre de espírito não significa rejeitar toda a riqueza nem viver na miséria. Não é isso que o texto está dizendo. Ser pobre de bens não garante a pobreza de espírito. E quantas vezes nós vemos isso? Ser pobre de espírito também não significa se odiar, se desprezar por tudo que você é. Ser pobre de espírito é entender que tudo que você é, tudo que você alcança vem de Deus e depender inteiramente dele. A glória pertence a Deus, somente a Deus, não a você. E como podemos ser pobre de espírito? Para se tornar pobre de espírito, você precisa entender sua relação com Deus e ser humilde. É isso que nós estamos vendo. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas e toda a vida depende dele. João fala disso, Gênesis. Deus também nos dá sustento que precisamos viver. Todas as coisas necessárias para a vida vêm de Deus, é tudo graça de Deus, né? A salvação é outra coisa que depende inteiramente de Deus, da soberania de Deus. Sozinho você não consegue se salvar do seu pecado. Você não consegue se livrar do seu pecado sozinho, a não ser com a intervenção de Deus. Não há nada que você possa fazer para merecer ou para comprar a salvação. Pois a salvação não é por meio de obras. Não há nada que você possa fazer para merecer ou comprar a salvação.
Somente o sacrifício de Jesus oferecido pela graça pode lhe salvar, como nos diz o texto de Efésios 2, 8, 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, quando você entende que você é falho e necessitado e precisa de Jesus para lhe salvar da sua pobreza espiritual, você se torna pobre de espírito. Você deixa de confiar em si mesmo e põe sua confiança inteiramente em Deus. Assim você descobre que tudo que você alcança vem de Deus, que lhe capacitou e lhe ajudou em tudo. Então, meu irmão, reconheça a Deus em todos os seus caminhos e dê glórias a Ele, como o Salmo 115:1. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome dá glória, por amor da Tua misericórdia e fidelidade. Na hora da dificuldade, procure primeiro a ajuda e a orientação de Deus, e na hora da alegria, agradeça a Ele. Assim você se tornará pobre de espírito. Amém? Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e nos ajude a proclamar o Evangelho. Não se envergonhe do Evangelho. Deus abençoe e um forte abraço.